Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso de 1 a 13. Amém, meus irmãos? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Eterno Espírito Santo, nessa noite nos reunimos aqui diante do Senhor, para ouvirmos a sua palavra e sermos, ó Deus, abençoados e sermos, ó Deus, exortados por ela. Sermos, ó Deus, por esta palavra, ensinados de tal forma a reconhecermos a sua soberana vontade, ó Deus, para que tenhamos os nossos corações lavados, tenhamos, ó Deus, o nosso dia a dia direcionado por Ti, que é Senhor da nossa vida. Portanto, amado Espírito Santo, eu clamo a Ti que Tu me dês sabedoria, que Tu me dês, ó Deus, capacitação nesse momento a falar a esses meus amados irmãos, que a Tua palavra, ó Deus, a começar em mim, Senhor, me exorte e exorte esta igreja, para que sejamos, ó Deus, a cada dia mais uma igreja que testemunhe a Tua verdade, que dê exemplo de quem Tu és, ó Deus, que dê, Senhor Deus, exemplo do que é sermos cristãos verdadeiramente santos, lavados, remidos e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Assim seja, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a igreja de Corinto, ela não é ou não era exatamente o que nós podemos chamar de um modelo a ser seguido. O que vemos nesta passagem de Paulo falando aqui, chamando a atenção dos irmãos de Corinto, é para o costume que eles tinham de banquetearem-se, de irem às festas, de comerem coisas, carnes sacrificadas a ídolos, de se imiscuírem demais com os costumes do mundo. Tais carnes sacrificadas a esses ídolos eram sobra dos animais que eram sacrificados aos deuses pagãos. Quer fosse esse animal oferecido como um sacrifício particular ou que fosse público, algumas partes desses animais sacrificados aos ídolos acabavam sobrando e ficavam então em posse do ofertante ou dos
dos sacerdotes desses templos, ou ainda das autoridades, dos magistrados, se fosse um sacrifício particular, a carne podia ser usada num banquete, ao qual eram convidados amigos para ali juntos estarem comendo daquelas carnes. Se o sacrifício fosse público, a carne então que sobrava, depois ali os sacerdotes ou magistrados retiravam a parte deles e vendiam essas demais carnes que sobravam nos açougues da cidade. Mas essa prática de, às vezes, cristãos estarem participando ou comprando destas carnes, indo ali na festa do amigo que não era cristão, que o chamava para um banquete, não era exatamente o que deveria ser feito pelos cristãos da igreja de Corinto. E havia então algumas dúvidas que pairavam sobre a igreja, sobre os cristãos, se deviam, se não deviam estar participando destas festas. Então, algumas dúvidas, por exemplo, irmãos, era lícito um cristão participar dessas carnes que foram oferecidas a um ídolo pagão? Podia um cristão comprar e comer destas carnes que eram vendidas nos açougues, se ele soubesse que essas carnes eram consagradas aos ídolos pagãos? Podia um cristão, quando convidado à casa desse amigo, comer dessa carne, sabendo que ela fora oferecida aos deuses pagãos? Meus irmãos, Paulo no capítulo 10, está concluindo um assunto de grande importância para a vida da cristandade, dos irmãos da igreja de Corinto. Assunto esse que havia começado, se iniciado lá no capítulo 8, onde ele vai dizer aos irmãos corintos que eles não sabiam tanto quanto eles pensavam que sabiam, e com isso eles estavam pecando. E com isso eles estavam errando em muitas coisas. Será que nós, meus amados, sabemos tanto quanto achamos que sabemos? Paulo enfatiza que os crentes, que ele chama de fortes, que comiam das carnes sacrificadas aos ídolos, que eram representações de deuses pagãos, estavam fazendo mal aos demais crentes que não eram tão fortes assim, estavam fazendo mal aos crentes mais fracos, e com isso levando esses crentes mais fracos a pecarem. No verso 9 do capítulo 8, Paulo diz assim: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os mais fracos. Por isso, irmãos queridos, também hoje, muitas coisas que fazemos e julgamos não ser errado, precisam de uma séria avaliação de nossa parte, para que, ainda que não seja pecado, não venha a escandalizar os irmãos mais fracos. E ao escandalizar os irmãos mais fracos, se torne pecado. Veja, queridos, que isso é muito sério. Talvez eu faça algo que eu não julgue ser pecado, e talvez não seja, mas ao fazer a tal coisa, que eu sei que tais irmãos a consideram pecado, e mesmo assim eu as faço, isso se torna pecado, porque eu estou ofendendo aquele que acha que isso é pecado. Paulo, ele se posiciona sobre esse assunto, dizendo assim: é por isso que, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. De fato, irmãos, nós somos livres, pessoas livres para fazer o que bem der na nossa cuca,
livres para fazer aquilo que achamos ser bom, aquilo que queremos fazer. Mas a nossa liberdade não pode, de forma alguma, levar alguém a pecar. Veja, meus irmãos, que um dos princípios da liberdade cristã é sermos livres para não pecar. Nós não somos livres para pecar, nós somos livres para não pecar. A grande questão aqui é que os ditos crentes fortes, quando agem sem pensar no seu próximo, pecam contra Cristo, e não somente contra o irmão. Se olharmos para o exemplo de Cristo, nós veremos que o amor deve estar acima de nossa vontade própria. Paulo, falando ainda dos direitos que possuía, por ser ele um homem de Deus, um obreiro, um apóstolo, chamado pelo próprio Cristo, ele vai dizer assim que ele optou voluntariamente a abrir mão de muitas coisas. Verso 19 do capítulo 9, ele fala assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Nós temos falado, irmãos, insistentemente sobre o testemunho que devemos dar. Veja bem, queridos, aqui de forma absolutamente prática, alguma coisa que eu queira fazer, o que eu faço, que para mim está tudo certo, para mim eu não considero pecado, mas eu sei que o meu irmão Brian, que está aqui à minha direita, ele considera isso pecado, e quando ele me vê fazendo, ele fala: mas o irmão está pecando, e no coração dele se sente ofendido, ele se sente mal por aquilo. Eu estou pecando contra o meu irmão, estou pecando contra Deus. Eu não estou amando o meu próximo porque eu não estou nem aí para o que ele pensa. Se nós agirmos dessa forma, a fazermos coisas que eu não estou nem aí para o que o meu irmão vai pensar de mim, eu quero é festa, eu quero me festejar, eu quero me divertir, eu estou pecando, porque eu não estou amando o meu próximo, eu não estou sobrepujando a minha vontade, eu não estou me fazendo escravo de Cristo, não estou me deixando ser subjugado por Deus para fazer a minha vontade, e não estou nem aí para o que pensa o resto da cristandade e o mundo. O que Paulo está nos ensinando é que ele prefere não fazer a sua vontade pessoal para com isso ganhar pessoas para o céu. De tal forma, após uma série de ilustrações do capítulo 9, Paulo conclui que devemos ser disciplinados quanto à nossa vida, não pelas coisas que perecem. Ou seja, irmãos, ele está dizendo assim, que os prêmios, vamos colocar a palavra prazer, que os prazeres dessa vida passarão, mas que lutar até o fim, quem lutar até o fim, receberá não um prêmio que é corruptível, mas um prêmio que é eterno, incorruptível. Está lá no verso 25 do capítulo 9. Então eu faço da minha vontade, eu subjugo a minha vontade, eu coloco a minha vontade diante de Deus, morrendo de vontade de fazer tal coisa, mas eu não a faço para não escandalizar o meu próximo, por amor a Cristo, por amor ao meu irmão. Ainda que esse prazer me desse alegria, eu tenho que pensar não no prazer que é momentâneo, mas no prazer que é eterno, na coroa incorruptível que está reservada e guardada a todos aqueles que se submeteram a Cristo e que são servos de Cristo. Paulo tinha grande temor de pecar contra Deus e também acabar levando outros a pecar e estar fazendo a sua própria vontade. Como vimos, irmãos, há pouco no Evangelho de Marcos, o negar-se a si mesmo, o tomar a sua cruz e seguir a Cristo, não é algo fácil. Exige de nós e de todo cristão uma grande decisão, um grande empenho,
o que explica as palavras de Paulo no verso 27, lá do capítulo 9, que ele fala assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está falando do testemunho do crente. Não adianta eu subir aqui e pregar, exortar e falar e dar o caminho para que a igreja siga e eu ser um péssimo testemunho. Eu não posso ensinar o caminho e me desqualificar dando mau testemunho, perdendo eu o caminho. Daqui a pouco a palavra vai dizer assim: você está achando que você é o bom? Você está achando que você é o cara? Você está achando que você é forte? Cuidado, cuidado para que não caia. Feito então, irmãos, esse pano de fundo, nós veremos que vencer a vontade da carne não é fácil. Nunca foi fácil, nunca será fácil. Nós temos que espancar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, como o próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele esvaziou-se da sua glória. Eu me pergunto e te pergunto, queridos, sem papas na língua, tem alguma coisa na sua vida que você gosta de fazer, que seja maior do que a glória da qual Cristo abriu mão, para vir te buscar, para te levar para o céu? Acabamos de cantar aqui Pai Nosso, mas será que nós estamos fazendo essa oração com inteireza de coração, com sinceridade? Pai Nosso, seja feita a Tua vontade? Ou será que nós às vezes falamos assim: seria legal se eu fizesse a minha vontade? Primeiro ponto, irmãos, é que nesse texto aqui Paulo está trazendo à memória a história do povo de Israel lá no deserto, para ser exemplo meu e seu, para ser exemplo a essa igreja de Corinto, que hoje pode ser bem chamada de a igreja do tempo atual. Primeiro e segundo verso dizem: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Vejam, irmãos, há uma certa indignação na forma como Paulo começa esse versículo. Ele fala assim: ora. E esse ora, irmãos, ele soa como se Paulo estivesse dizendo que os coríntios, que os irmãos de Corinto não estavam prestando atenção naquilo que ele havia ensinado, que eles não estavam se lembrando da história do povo lá no deserto. Vejam, irmãos, que nós lemos o verso 11, e o verso 11 ele fala: estas coisas sobrevieram ao povo no deserto para nossa advertência, minha advertência, sua advertência. Essa nuvem de que Paulo está falando não era normal ou sobrenatural lá no deserto. Havia uma nuvem que ficava guardando o povo. De dia do sol quente, de noite uma coluna de fogo os guardava do calor, do frio. Havia um zelo de Deus, um cuidado de Deus todo especial para com aquele povo. Lá em Êxodo 13, 21 diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Moisés pediu para que Deus nunca os deixasse, e Deus atendeu a sua oração. Meus irmãos queridos, houve um momento em que Deus ficou tão indignado com as atitudes daquele povo no deserto, que Deus falou para Moisés: não vou mais com vocês. E Moisés falou assim: se o senhor não for, eu não vou. E Deus atendeu o clamor de Moisés e foi com eles. E isso, irmãos, nos lança a entendermos que milhares de anos depois,
Nós temos um Jesus Cristo que está dizendo para nós nessa noite: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há um Cristo andando conosco, há um Deus que se importa conosco e anda conosco, está conosco em todos os momentos da nossa vida. O fato de Jesus nunca nos deixar, meus irmãos, é a causa de não sermos destruídos. A misericórdia dele a cada amanhecer, a cada raiar do sol, se renova sobre nós e nos mantém vivos. Meus irmãos, quando lemos que todos passaram pelo mar, estamos tratando de algo sobrenatural. Deus estava dando livramento àquele povo no deserto. E não só isso, irmãos, Paulo está dizendo que ao passarem pela nuvem, pela coluna de fogo e pelo mar, eles foram batizados juntamente com Moisés, tornando-se um só povo com seu líder Moisés. Percebam, irmãos, que isso faz alusão ao batismo nas águas. Quando nós descemos as águas do batismo, estamos reconhecendo publicamente que somos um só povo em Cristo e temos um só Senhor. Descer ao batismo é apenas o reconhecimento de algo, irmãos, muito maior que já aconteceu. Nós fomos batizados em Cristo na cruz. Romanos capítulo 6 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Não tem água nesse versículo, tem cruz. Nós fomos atraídos em Cristo naquela cruz, meus irmãos, e quando nós fomos atraídos em Cristo, nós fomos sepultados em Cristo, e morremos com Cristo, e ressuscitamos com Cristo, e somos uma nova criatura, e não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Por isso, batizados em Cristo. Há algumas figuras, irmãos, nesse texto, que apontavam para Cristo. Após sair do Egito, cruzar o deserto, atravessar o mar a pés secos, de dia estarem guardados pela coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo, Israel passou a viver debaixo da orientação espiritual de Moisés, a quem Deus falava face a face. O povo era um com Moisés, assim como nós somos um com Cristo. Um povo, um Deus, um cabeça, um corpo. Por isso não adianta, irmãos, o que esse texto quer nos ensinar, irmãos, é que não adianta eu desfazer do meu dedinho, porque se ele doer, o meu corpo sente, o meu corpo sofre. Por isso cada atitude individual de cada um de nós, que somos membros desse corpo, reflete no corpo como um todo, reflete na igreja como um todo. A igreja brasileira está clamando há anos por um avivamento, mas a igreja insiste em pecar, em não reconhecer a Deus absolutamente. Como virá avivamento sobre a igreja, se membros do corpo continuam desfazendo-se da verdade do Evangelho e ofendendo a Deus? Outra coisa, irmãos, não podemos esquecer que o maná que caía todos os dias e alimentava o povo, apontava para Cristo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e dele nos alimentamos todos os dias e nos alimentaremos todos os dias para nos mantermos vivos até que ele venha buscar a sua igreja, raptar a sua igreja. Se o maná que durava apenas um dia era o manjar espiritual, quanto mais Cristo, que nunca terá fim e estará conosco eternamente. Mas o verso 4 diz que o povo,
ainda bebeu de uma fonte espiritual. Não demorou muito, irmãos, até que todo o povo começasse a murmurar contra Deus, a reclamar junto a Moisés, porque eles estavam com sede. Vejam, irmãos, que às vezes nós não suportamos muito a provação. Começa algum fogo meio quente para o nosso lado e a gente já começa a murmurar, a reclamar, a dar uma afastada de Deus. E esse povo lá no deserto, porque estava faltando água, e o povo estava com a boca seca, e o povo estava ali esperando, e não tem água, e reclama e murmura contra Deus. E veja, meus irmãos, não houve uma geração que visse tantos milagres antes de Cristo, antes do Novo Testamento, quanto essa geração do deserto. Eles viram, irmãos, eles serem libertos do Egito, as pragas acontecerem, eles saíram, o mar se abriu, o mar fechou-se sobre o exército inimigo, eles eram guardados por coluna de nuvem, por coluna de fogo, o maná caía do céu, as codornizes se amontoavam, tinham carne, tinham água, tinham tudo, tinha um Deus presente, um Deus que se falava face a face. Essa geração vendo milagres e milagres e murmuravam contra Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos iguais. Nós somos uma geração que está contemplando o milagre da cruz. Nós somos a geração que estamos vendo as nossas vidas serem salvas pela cruz de Cristo. Nós não precisamos sentir ou ver milagres, porque essa geração viu e sentiu milagres e morreu no deserto. Êxodo 17:3, para corroborar o pensamento, diz assim: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos, a nossos rebanhos? Irmãos, nós podemos ver aqui algumas coisas muito sérias. O povo havia saído do Egito. Você sabe, irmãos, que vou tentar falar essa palavra, nós precisamos nos desegipcionar. A gente precisa tirar o mundo da nossa cabeça. Egito é símbolo de mundo. Nós já fomos tirados do mundo e às vezes nós queremos o mundo de volta. O povo foi tirado do Egito, mas o povo não tirava o Egito das suas cabeças. O povo ainda queria voltar para o Egito por causa de água, por causa de comida, por causa do seu ventre, do desejo da sua carne. Muitos cristãos vacilam na vida espiritual ao se depararem com períodos de seca, não são capazes de esperar a provisão de Deus. Moisés era líder deles, portanto uma autoridade, e é interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer que eles murmuraram contra Moisés e não contra Deus, e ainda assim Deus ficou indignado, porque Moisés era o representante de Deus no meio daquele povo. Deus, ele então derrama mais uma vez de sua graça e misericórdia, ao dar-lhes de beber de uma fonte espiritual. Verso 4 do capítulo 10 que lemos diz: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Creio que seja importante, irmãos, dizer a vocês que essa pedra não andava, que essa pedra não tinha pé nem rodinha. Isso era apenas um dito popular, uma lenda que corria entre os rabinos. A pedra estava lá fixa, mas ela representava o Cristo, a presença de Cristo, aquele que ia com o povo, aquele que está conosco, que anda conosco, nos guarda e nos supre as nossas necessidades, supre a nossa sede espiritual. Aqui também, mais uma vez, a pedra, como o próprio texto diz, é Cristo. E isso, irmãos, já demonstra
Para os mais céticos, a existência de Cristo no Antigo Testamento. Cristo não nasceu há 2000 anos. Cristo é Deus desde a eternidade. Ele apenas se fez homem há 2000 anos para tomar a nossa cruz, para morrer a nossa morte, para levar sobre ele o peso do meu e do seu pecado. Jesus, ele nunca nos deixou sós no sofrimento, meus amados, e mais, nós temos nele a garantia de que, bebendo da água que ele dá, nunca mais teremos sede. Foi isso que ele disse àquela mulher samaritana lá de João 4,14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você sabe o que é isso, meu irmão? Isso é suficiência. Isso é suficiência de Cristo na minha e na sua vida. Isso é provisão de Deus dia após dia na minha e na sua vida. Isso é suficiência. Segunda coisa, há privilégios que vêm sobre nós, mas privilégios significam responsabilidade. O evangelista do século XVIII, Dwight Lyman Moody, ele disse assim: pode-se pensar que tais privilégios significam sucesso. Entretanto, é a palavra que introduz o triste contraste. Pessoas privilegiadas podem experimentar o desagrado divino. Os filhos de Israel gozavam de muitos privilégios, entretanto, falharam e da maneira mais terrível e completa. Quando diante da terra prometida, vejam, irmãos, lembrem da cena, para que a gente entenda o que está sendo pregado. Esse povo foi privilegiado, como eu disse, tinham tudo, foram libertos, foram tirados debaixo do chicote da escravidão egípcia, foram levados, tinham provisão do maná, da carne, da água, que Deus mandava espiritualmente para eles. E quando eles botaram o pé na fronteira para entrar e adentrar a terra prometida, que manava leite e mel, eles disseram não. Tinham privilégios e falharam contra Deus. Por que falharam? Porque deram ouvidos aos espias que falaram apenas palavras de medo, palavras de desânimo, preferiram dar mais crédito aos medrosos pessimistas do que a Josué e Caleb, que apesar de terem visto os mesmos desafios, os mesmos gigantes, os mesmos guerreiros, disseram: nós podemos vencê-los, porque aqueles que está conosco é maior do que eles. Mas, irmãos, por que Paulo está falando isso à igreja de Corinto? Por que Paulo está falando isso a nós nessa noite? Será que não temos nos acovardado de vez em quando? Será que quando surgem os gigantes não nos prostramos desesperados, desesperançados? Nós precisamos lembrar, irmãos, do que Deus disse ao profeta Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isso é Deus te falando, meu irmão e minha irmã. Deus está conosco, Deus é nosso Deus, Ele nos dá coragem, nos fortalece, nos ajuda, nos sustenta com sua mão forte e poderosa. Portanto, queridos irmãos, não podemos, estando nós com os nossos pés próximos da terra prometida, nos deixar intimidados pelos problemas que surgem, ainda que seja o gigante da perseguição. Meus irmãos,
O que Paulo, nesses 5 primeiros versos, está falando é que a nação de Israel recebeu muitas bênçãos de Deus. Foram protegidos, orientados, sustentados, perdoados, libertados. Entretanto, apesar de tantos privilégios, fracassaram. O povo outrora escravo, agora estava livre pela poderosa mão de Deus. Mas esses privilégios não pouparam Israel de fracassar espiritualmente, porque preferiram dar ouvidos à voz dos pessimistas do que a Deus. Preferiram ficar no deserto seco a entrar na terra que manava leite e mel. E falando aos coríntios, Paulo adverte que os privilégios não são garantia de sucesso. Por que que aqueles crentes de hoje que vivem em busca de milagre, que vivem correndo atrás de campanha, que vivem correndo atrás de profeta, que vivem correndo atrás desse ou daquele, nunca serão completos, porque a sua suficiência não está na palavra, está na sua busca por um milagre, por uma provisão, por algo que faça eles prosperarem? E quando vem o dia da prova, quando vem o dia mais difícil, eles abandonam a Deus, porque eles não estavam ancorados na rocha que é Cristo. E da mesma forma, irmãos, essas palavras servem para nós hoje, que somos crentes libertos, redimidos do pecado, e desfrutamos da revelação da palavra de Deus. Não podemos viver à margem da terra prometida. Vejam, queridos irmãos, em Cristo nós já somos moradores da terra prometida. Já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós precisamos orar a Deus pedindo sempre para que o Espírito Santo nos mostre quem éramos, que o Espírito Santo nos mostre quem somos, e que Ele abra as nossas mentes a cada dia, nos mostrando para onde estamos indo. A nossa jornada nessa terra árida nunca foi, nunca será fácil, meus irmãos. Aquele deserto nos faz lembrar que esse mundo não é fácil, mas nós passaremos por ele, porque aquele que está sobre nós, aquele que nos conduz, é maior do que aquele que está nesse mundo tentando contra a nossa vida. Se estivermos atentos à voz do Espírito Santo, iremos em frente, não morreremos no deserto. Versículo 5, irmãos, diz que por causa da incredulidade, por causa de não darem ouvidos à voz de Deus, mas à voz dos pessimistas, todo aquele povo morreu no deserto. Ouvi certa feita uma frase que dizia que ao longo daqueles 40 anos, o deserto ficou cheio de corpos saciados pela comida e a bebida celestial. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Que Deus nos está abençoando todos os dias, que todo dia Deus provê o maná do céu na nossa vida, que todos os dias Deus provê na nossa casa. Mas aquele povo do deserto foi saciado em tudo quanto lhes era necessário, mas morreram no deserto porque foram infiéis, porque não perseveraram, porque não deram ouvidos à voz de Deus e preferiram não prosseguir ouvindo a voz de Deus, preferiram ficar no deserto, e o deserto os consumiu, cheios da bênção de Deus. Tinham tudo, irmãos, mas não tinham fé para crer no Deus dos exércitos. Deus lhes havia tirado do Egito, protegido, mas ainda assim, irmãos, preferiram não dar ouvidos a Deus. Portanto, queridos, eu encerro essa parte reforçando a ideia de que privilégios não são uma garantia
mas uma responsabilidade que cada cristão precisa dar conta diante de Deus. São os talentos que Deus nos tem dado, o pão nosso de cada dia, o emprego abençoado, a saúde, os irmãos, a igreja, os amigos. Tudo isso é privilégio que Deus dá para nós, irmãos, e nós devemos saber como usar cada coisa dessa, cada dom, cada talento que Deus nos dá, usar para a glória de Deus. Terceiro ponto, a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja próspera, uma igreja onde a Bíblia vai dizer que não faltava dons, mas a igreja não estava sabendo lidar com tudo isso. Por isso Paulo está usando o exemplo do povo de Israel para corrigir a soberba e a vaidade do povo de Corinto. Verso 11 diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. A geração de Moisés, de Elias, de Eliseu, de Jesus, dos apóstolos, viram muitos e muitos milagres, e ainda assim, muitos permaneceram endurecidos. Paulo chama a atenção dos irmãos de Corinto para alguns pecados que estavam sendo cometidos pelo povo de Israel, e que lhes servia de exemplo, e ainda assim a igreja não estava atenta ao que Paulo lhes estava ensinando. Vejam, irmãos, eu vou aqui listar 5 dos pecados que a igreja de Corinto estava cometendo, e talvez se nós olharmos o contexto cristão de hoje em dia, das igrejas, nós veremos muito disso acontecendo. Primeiro pecado, cobiça. Verso 6 fala: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Percebam, irmãos, eles tinham tudo: o maná, a água, as codornizes, mas ainda estavam insatisfeitos, querendo mais. Coisas más, estas se referidas no verso 11. Aliás, em Números 11, que diz, lá no meio do povo, lá no meio do arraial de Israel, se reuniu ali um povo para murmurar. Então o verso 4 do capítulo 11 de Números diz assim: e o populacho, a famosa voz do povo, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Vejam, irmãos, Deus tinha prometido a esse povo uma terra que manava leite e mel, mas eles, movidos por insatisfação, cobiçaram outras coisas, queriam mais. Meus irmãos, às vezes o mesmo acontece conosco. Deus nos promete toda sorte de bênção em Cristo, e mesmo assim ficamos insatisfeitos com o que temos, e continuamos a cobiçar mais coisas deste mundo. Segundo pecado, idolatria. Verso 7 fala: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Há uma busca desesperada pela alegria, pelo divertimento, pelo entretenimento. E nesse anseio desesperado, muitos das igrejas, muitos dos cristãos, jovens, não tão jovens, se imiscam com as coisas do mundo, buscando prazer, buscando alegria, e pior ainda, irmãos, muitos trazem para dentro da igreja a alegria do mundo para sentir que a igreja é um lugar de acolhida.
Vi agora, semana passada, uma igreja grande, de um pastor amigo meu, no culto de ceia, enquanto o louvor tocava, uma quadrilha junina, a caráter, roupinha xadrez, calça rasgada, bigodinho nos meninos, vestidinho, xadrez das meninas, e o louvor rolando, e a mesa da ceia colocada, e a quadrilha dançando. O mundo entrando na igreja. O que a igreja de Cristo está querendo, irmãos, não é a palavra, é o divertimento. Spurgeon já dizia no século XVIII, não podemos pastorear bodes, temos que pastorear ovelhas. Vocês são as ovelhas, ovelhas de Cristo, ovelhas do pastoreio de Cristo. Vocês são aqueles que estão no aprisco do Senhor, sobre a porta é Ele próprio que se deita, se assenta para vos guardar e proteger. Moisés diz, irmãos, falando dessa idolatria, que quando ele subiu ao monte para receber as tábuas da lei, e porque Moisés demorou-se um pouco mais, porque Deus o reteve, então o povo lá embaixo esperando a bênção voltar, não satisfeito com a demora, porque está demorando muito, vamos fazer um Deus para nós, e fizeram um bezerro de ouro, e dançaram, e se alegraram, e festejaram, e Deus então se indignou com eles. Amada igreja, nós precisamos cuidar para que não caiamos nesse mesmo pecado, pois corremos sério risco de estar adorando coisas, pessoas, artistas, cantores gospel. A nossa única adoração é Cristo. O único que é digno de receber honra, glória e louvor é Cristo. E não devemos achar que Deus está demorando para buscar a sua igreja, porque quando for o momento oportuno, Deus descerá do seu santo monte e virá buscar a igreja. Enquanto isso, sigamos e prossigamos na fé, na verdade do Evangelho. Terceira coisa, imoralidade. Verso 8 diz, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Veja, irmãos, em um só dia, mais de 20.000 pessoas foram consumidas por causa da idolatria. Números 25:1 diz assim, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas das moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, contrariando o que Deus havia ordenado aos israelitas, dizendo, não se misturem com as mulheres moabitas. E não só isso, por causa da imoralidade, caíram eles também na idolatria dos deuses daquela terra. Vejam, meus irmãos queridos, o que eu estou dizendo para vocês, e para tantos quantos venham assistir esse vídeo, é que a igreja precisa cuidar mais da sua santidade. Cuidado com os abraços do mundo, irmãos. Na igreja as pessoas não me veem, na igreja não me abraçam, na igreja parece que eu não tenho valor. Mas o mundo tem um abraço, irmãos, mas o mundo tem um abraço, um calor, um amor. O mundo tem tanta coisa para dar para aquelas pessoas que não estão satisfeitas com a igreja. Mas esses que não estão satisfeitos com a igreja e que preferem o abraço caloroso do mundo, não entrarão na terra prometida. Outro pecado, irmãos, colocar Deus à prova.
Verso 9 diz: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Deus estava saciando a fome deles com maná vindo do céu, e mesmo assim reclamaram, insatisfeitos, murmuraram contra Moisés e contra Deus. Deus estava suprindo toda a necessidade deles em glória. A Bíblia diz que Deus supre a nossa necessidade em glória. Nós ainda nem oramos, e Deus já sabe o que precisamos, e já está enviando, já está suprindo. E mesmo assim esses povos provocaram a paciência de Deus, dizendo que estavam cheios de comer aquele pão do céu, e ainda chamaram aquele pão do céu, o maná de Deus, de pão desprezível, de pão vil. Quantas vezes, irmãos, murmuramos contra Deus? Quantas vezes somos mal agradecidos pelas bênçãos de Deus? O próprio Senhor Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Outro pecado, murmuração. Verso 10 fala: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Veja, irmãos, a murmuração provoca a ira de Deus. O murmurador nunca saberá o que é adoração. Escuta isso que eu vou te falar, irmãos. Aquele que é murmurador nunca saberá o que é adorar a Deus, porque ainda que a bondade de Deus transborde sobre sua vida, lhe dando mais e mais e mais, ele, por ser um murmurador convicto, nunca estará satisfeito, porque o seu coração não é um adorador, porque o seu coração está perdido no meio do seu ventre, que deseja, 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 e não se satisfaz com aquilo que Deus lhe tem dado. Quem vive no lamento não pode experimentar a alegria da experiência provedora de Deus, ainda que receba. Meus irmãos amados, o povo de Israel foi reprovado e pereceu no deserto por causa desses pecados. Paulo estava alertando aos irmãos coríntios de que todos esses pecados levaram o povo de Israel ao fracasso espiritual. Estavam também presentes, pecados esses, que estavam também presentes lá na igreja de Corinto, e que infelizmente está presente hoje na igreja do século 21. E é por isso, irmãos, que essas igrejas que pregam só a bênção, só a prosperidade, parece que estão triunfando, esborrando gente pelas janelas, de tanta gente que vai lá, mas buscam, irmãos, a satisfação pessoal, não conseguem vislumbrar, irmãos, o evangelho que exorta, o evangelho que cutuca, o evangelho que põe o dedo na ferida, o evangelho que nos mostra que Deus não se satisfaz dos nossos pecados, de um Deus que quer nos ver santos, de um Deus que diz que sem santidade ninguém verá a sua face. Veja, irmãos, que isso é o acender de uma luz de alerta sobre a igreja do século 21. Se naquela época haviam tentações que instigavam os crentes ao pecado, muito mais hoje. Veja, irmãos, a igreja de Corinto era um lugar de prostituição. Aquela cidade de Corinto era o lugar onde haviam templos. Aquela cidade é um lugar onde haviam 10.000 prostitutas cultuais. Que pessoas iam aos templos pagãos para terem relações com essas prostitutas, para adorar o Deus delas. E que ao cair do dia essas mulheres desciam à cidade e se prostituíam com os moradores da cidade.
E é nesse contexto que Paulo está alertando a igreja de Corinto: cuidado com aquilo que o mundo vos está oferecendo. Veja, irmãos, hoje nós temos não 10 mil, mas nós temos milhões de tentativas do mundo contra nós. A cada clique, a cada vitrine, a cada filme, nós estamos sendo tentados, incitados ao pecado. Por isso que Paulo insiste tanto sobre a necessidade da vigilância. Para irmos à conclusão, irmãos, lendo aqui o verso 12, ele fala assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu vou contar uma história. Certo homem queria muito, mas ele queria muito vender a sua casa. Mas o valor que esse homem estava pedindo era muito alto. Aí também um outro homem queria muito comprar essa casa, mas não tinha o dinheiro para comprar essa casa. E eles se assentam e conversam e negociam, até que o dono da casa fala: tá bom, eu vendo pela metade do preço. Mas o prego que está sobre a porta de entrada da casa é meu. Eu lhe vendo a casa pela metade do preço, mas o prego é meu. Eu tenho os direitos daquele prego. Fecharam o negócio. O que é um prego? O que é um detalhe? O que é uma coisinha qualquer na nossa vida? Passou alguns anos e aquele ex-dono voltou lá, aquele atual dono, e falou: eu quero comprar a minha casa de volta. Não, eu não vendo. Não, mas eu quero muito comprar a minha casa de volta, faça o preço. Não, não está à venda. Isso é o meu lar, é a minha casa, é o lugar onde eu guardo a minha família. Então aquele homem saiu aborrecido por não conseguir comprar e lembrou do prego. O prego era dele. Indo estrada fora, ele vê um cachorro morto. Ele cata aquele cachorro morto, volta à casa e pendura o seu cachorro morto no seu prego. E aquele cachorro começa a apodrecer e desfazer-se, e a situação naquela casa se torna insuportável. Insuportável pelo fedor, pela carniça, a carniça que veio lá de fora, que entrou porque tinha um prego que pertencia ao ex-dono. Então aquele homem procura o ex-dono e fala: tá bom, é tua, fica com a casa. Meus queridos irmãos, nós não podemos deixar que nossa vida cristã seja posta em perigo por conta de pequenos detalhes. Não podemos deixar brechas para que o inimigo das nossas almas tenha direito, ainda que seja a um pequeno prego em nossa casa. Tudo que temos, tudo que somos precisa ser 100% de Deus. Na história da humanidade, muitas fortalezas foram tomadas porque os seus defensores pensavam que isso nunca ia acontecer. Apocalipse 3:3 diz que o Cristo ressuscitado adverte a igreja de Sardes para estar vigilante. Os irmãos da igreja sabiam do que Jesus estava falando. Sardes já havia sido invadida pelos inimigos no passado, porque eles se consideravam estar abrigados numa fortaleza inexpugnável, mas o inimigo achou um jeito de entrar, porque havia brechas. Por isso, irmãos, nós não podemos ser presunçosos, achando que estamos acima de qualquer tentação. Se o próprio Paulo dizia assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quanto mais nós,
quanto mais nós, irmãos. Por isso, a nossa confiança nunca pode estar em nós mesmos, mas sempre em Deus, que é poderoso para nos sustentar e perdoar. Veja, meus irmãos, que a doutrina da salvação eterna, da perseverança dos santos, não se apoia no que somos, não se apoia na nossa capacidade. A doutrina da salvação eterna, da perseverança dos santos, está em Cristo, no poder dEle, na glória dEle, na majestade dEle, na honra dEle. É Ele que tomou a mão do Pedrão e o levantou das águas. É Ele que segura as nossas mãos e nos sustenta, e nos apoia e nos mantém salvos. Irmãos, quando somos tentados, ou melhor dizendo, provados, conforme está escrito no verso 13, somos tentados tanto quanto qualquer outra pessoa da terra. E é isso que o versículo começa dizendo: não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana. Todos, irmãos, todos, como já vimos, estamos sujeitos a todo tipo de provação, a todo tipo de tentação, ou provação ou tentação, tanto faz, mas se caminharmos com Deus, Ele mesmo nos dará a condição de superar a prova ou a tentação. Verso 13 continua dizendo: mas Deus é fiel. Quem segura a nossa mão? Deus. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Irmãos, Jesus, como bem prometeu, está conosco. Seu Santo Espírito está conosco e nos dará a força necessária para vencermos. Mas tudo que Deus está pedindo de nós, irmãos, é que sejamos fiéis a Ele, que não sejamos infiéis como foram os israelitas e morreram no deserto. O que está de pé, cuide. Se formos fiéis, agradaremos a Deus. E para tanto, irmãos, o verso 14 vai dizer assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo sabia o que era idolatria, irmãos, e como isso era perigoso. Nós também devemos saber e julgar se vez ou outra não estamos caindo no pecado da idolatria. Nós podemos, irmãos, não ter imagem nas paredes, mas podemos estar adorando pessoas. O amigo, o namorado, a namorada, o marido, a esposa, o carro, o artista. Então nós temos que cuidar, irmãos, para não ter nada que seja maior do que Deus em nossas vidas. Verso 15 diz: falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Veja que Paulo está falando: eu sei quem são vocês. Paulo está falando para mim e para você nessa noite: vocês sabem quem vocês são. Vocês sabem a diferença entre o certo e o errado. Vocês sabem que as coisas que o mundo oferece, vocês sabem que aquilo que você está fazendo, está levando o seu irmão a pecar, você sabe que está errado. Sejam criteriosos. Critério, irmãos, qual é o critério do cristão? Cristo. A medida, a base, a métrica, o prumo, o nível. Cristo é aquele que nos serve para todas as outras coisas. Se não agrada a Ele, não agrada ao meu irmão. Se não agrada o meu irmão, eu não estou agradando a Cristo.
Sejamos, portanto, criteriosos, sensatos, ajuizados e fujamos de tudo que nos afasta de Deus. Como Hebreus, irmãos, nos orienta, devemos nos desembaraçar, desfazer de tudo aquilo que está nos amarrando, nos segurando, para corrermos a corrida que nos está proposta. Que nossa esperança sempre esteja em Deus e na força do seu poder. Meus irmãos, eu confesso a vocês que hoje à tarde, quando eu estava revisando essa palavra, me veio tantos pensamentos, tantas linhas a mais que poderiam ser escritas, tantas lições contidas nesses 13 versos, e eu confesso que tive que me segurar para não alongar mais do que eu já me alonguei nessa noite. Quanta riqueza tem nessa palavra, irmãos. Quantas lições para a igreja que Deus tem sustentado. Portanto, meus irmãos, eu só posso encerrar dizendo: sejamos criteriosos para glorificar a Deus em tudo que fizermos, seja no que comemos, seja no que bebemos, aonde vamos, aonde estamos, o que fazemos em qualquer lugar. Que o nosso exemplo seja o suficiente para que o mundo olhe para nós e fale: eu quero também. E eu quero servir a Deus, porque o Deus de tal pessoa parece que é diferente daquele que eu conheço. Que o nosso Deus seja glorificado em tudo que fizermos, hoje e sempre. Amém.